Em um mundo sedento por verdades ocultas e mistérios ancestrais, poucos símbolos cativam a imaginação humana como o Santo Graal. Lendas sussurram sobre um cálice místico, dotado de poderes inimagináveis, que teria contido o sangue de Cristo. Mas o que, de fato, a Bíblia nos revela sobre essa enigmática relíquia? Seria o Graal uma invenção medieval, ou suas raízes se entrelaçam com as mais sagradas narrativas das Escrituras? Prepare-se para uma jornada de descoberta que transcende o mito e nos leva de volta às páginas imutáveis da Palavra de Deus. O Santo Graal. O nome ecoa através dos séculos, carregado de fascínio, mistério e uma promessa de poder divino. De filmes a livros, de sociedades secretas a buscas épicas, a lenda do Graal se enraizou profundamente no imaginário popular. No entanto, o que muitos não percebem é que as sementes dessa lenda não brotaram de uma imaginação fértil na Idade Média, mas sim de solo sagrado, plantadas pelas próprias narrativas bíblicas, nutridas pela fé dos primeiros cristãos e transformadas ao longo do tempo em um dos mais duradouros e complexos mitos da humanidade. Para desvendar a verdade por trás do Graal, devemos primeiro voltar ao ponto focal de nossa fé, a última ceia. É aqui que o elemento central da lenda, o cálice, emerge com uma clareza inconfundível. Lucas 22, versículos 17 a 20, nos transporta para aquele cenáculo onde Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o cálice. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Essa passagem não é um relato isolado. Mateus 26, 27 e 29 reitera: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beberei novo convosco no reino de meu Pai. Marcos 14, 23, 25. Ecoa a mesma cena, com Jesus oferecendo o cálice e afirmando que é o seu sangue da nova aliança. E Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, 26, não apenas descreve os eventos da última ceia, mas também estabelece a prática contínua da Eucaristia na igreja primitiva. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. O que emerge dessas passagens não é um cálice místico, com poderes sobrenaturais, mas um recipiente ordinário, elevado à sacralidade por seu uso em um momento divinamente orquestrado. É o objeto físico que Jesus segurou, que seus discípulos beberam e que se tornou o símbolo tangível da nova aliança selada pelo seu sangue. A importância não reside no material ou na beleza do cálice, mas no significado do evento que ele testemunhou. Ele é, antes de tudo, o cálice da aliança. Mas como um cálice comum, usado na última ceia, poderia ter evoluído para a lenda do Graal, associado a poderes sobrenaturais e a coleta do sangue de Cristo na cruz. Aqui, precisamos introduzir outro personagem bíblico fundamental, José de Arimateia.
João 19, 38, 42 nos apresenta José como um discípulo oculto de Jesus por medo dos judeus, que teve a coragem de ir a Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por temor dos judeus, rogou a Pilatos que pudesse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente viera de noite ter com Jesus, levando um composto de mirra e aloés, de quase 100 libras. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na sepultura. E no lugar onde fora crucificado havia uma horta, e nessa horta um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois por causa da preparação dos judeus, e por ser o sepulcro perto, puseram a Jesus. Mateus 27, 57 e 60 corrobora essa narrativa, descrevendo José como um homem rico de Arimateia e discípulo de Jesus, que colocou o corpo de Cristo em seu próprio sepulcro novo. A Bíblia é clara. José de Arimateia foi fundamental para o sepultamento digno de Jesus. No entanto, as Escrituras não mencionam que ele tenha recolhido o sangue de Cristo em qualquer recipiente, nem que tenha levado consigo o cálice da última ceia. Essa é a lacuna que as tradições extrabíblicas e, posteriormente, as lendas medievais preencheram. É aqui que a história do Graal começa a se desdobrar para além da palavra. As primeiras comunidades cristãs, como atestam os escritos dos padres da Igreja, desenvolveram uma profunda reverência por relíquias. Objetos associados a Jesus, aos apóstolos e aos mártires eram valorizados por sua conexão tangível com o sagrado. A cruz verdadeira, os fragmentos dos túmulos dos santos e, sim, até mesmo o cálice da última ceia teriam se tornado objetos de veneração, não como ídolos, mas como lembretes da vida, morte e ressurreição de Cristo e de seus seguidores. A tradição oral e, mais tarde, os escritos apócrifos e os romances medievais começaram a tecer uma teia de narrativas em torno desses elementos bíblicos. A dignidade de José de Arimateia, como aquele que cuidou do corpo de Jesus, combinada com a importância simbólica do cálice da última ceia, criou o terreno fértil para a fusão desses dois elementos em uma lenda. A partir do século XII, com autores como Chrétien de Troyes e Robert de Boron, a figura de José de Arimateia é ligada ao cálice, não apenas como o recipiente da ceia, mas como o vaso que teria recolhido o sangue de Cristo na cruz. A lenda se torna mais complexa, atribuindo ao Graal poderes milagrosos, como a capacidade de curar, fornecer alimento e até conceder imortalidade. A lenda do Graal, portanto, não é uma invenção do nada, ela é uma evolução, uma amplificação e uma distorção de verdades bíblicas e tradições cristãs. O cálice da última ceia é um fato bíblico. A participação de José de Arimateia no sepultamento de Jesus é um fato bíblico. A veneração por relíquias era uma prática comum no cristianismo primitivo. A lenda do Graal pegou esses elementos, um objeto sagrado, uma figura reverenciada e a busca por algo divino, e os entrelaçou em uma narrativa que ressoava com a espiritualidade e a cosmovisão medieval. É crucial entender que, enquanto a Bíblia é a fonte inerrante da verdade divina, as lendas, por mais inspiradoras que sejam, são criações humanas. O Santo Graal, em sua forma lendária, nos fala de uma busca pela santidade, pela pureza e pela presença divina. Ele reflete o anseio humano por uma conexão tangível com o divino. Mas a verdadeira conexão não está em um artefato oculto ou em um cálice místico. Ela está na nova aliança que o cálice da última ceia simboliza, o sangue de Cristo derramado para a remissão dos nossos pecados. A verdade bíblica do cálice é sua função na instituição da Eucaristia,
um memorial contínuo do sacrifício de Cristo. O cálice da aliança é um símbolo da redenção, um lembrete do pacto de Deus com a humanidade através de Jesus. A semente da lenda do Graal reside na reverência por este objeto, na dignidade de José de Arimateia e na natural tendência humana de atribuir poderes extraordinários a símbolos sagrados. Ao invés de perseguir um cálice de lenda, somos chamados a beber do verdadeiro cálice da salvação, que é a fé em Jesus Cristo. A promessa de vida eterna, de cura espiritual e de comunhão com Deus não está escondida em um artefato perdido, mas está livremente disponível para todo aquele que crê. A maior relíquia é a palavra de Deus e a fé viva que ela gera em nossos corações. O verdadeiro tesouro não é um cálice de ouro, mas o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Ele é a nossa verdade, a nossa lenda e a nossa esperança, para todo o sempre. Que a verdade do verdadeiro cálice, o da nova aliança em Cristo, seja a sua maior busca e a sua mais profunda realidade. Se este vídeo abriu seus olhos para as raízes bíblicas por trás das lendas e para a incomparável verdade da palavra de Deus, eu o convido a se aprofundar ainda mais. Compartilhe esta mensagem, comente suas reflexões e, acima de tudo, inscreva-se no canal para continuar desvendando os mistérios da fé sob a luz das Escrituras. Clique no botão de inscrição agora e junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade. Que Deus o abençoe ricamente.